Flamengo fez uma nova proposta ao Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. Nova proposta pro Caio Jorge. A segunda pessoa disse... Não desistiu do Caio Jorge, não. Desistiu. O novo É valor... paixão, é paixão. O novo valor ultrapassa 30 milhões de euros. Ou seja, O Cruzeiro vai resistir. o Flamengo está será? fazendo uma força absurda para contratar o Caio Jorge. A proposta foi enviada hoje ao Cruzeiro. E lembrando, se o Flamengo está insistindo, fazendo essas propostas ao Cruzeiro, é porque o Caio Jorge já deu ok. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Notícia de última hora, o Flamengo faz uma nova proposta pelo atacante do Cruzeiro, pelo Caio Jorge. Surpreendeu muita gente, muitos estavam cravando que o Flamengo teria desistido da negociação, porém teve uma reviravolta ali, o Flamengo fez uma nova proposta, 30 milhões. O Vene Casagrande vai trazer as informações de última hora para vocês. A informação chegou durante o programa ao vivo ali, então a gente vai trazer isso para vocês a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal e comente também de qual cidade você está acompanhando o Fla Informa. Sem mais enrolação, vamos ver tudo o que rolou, as últimas notícias e o link lá do SBT Esportes Rio estará aqui na descrição. Vamos ver as últimas notícias, a nova proposta do Mengão pelo atacante cruzeirense. Aqui, a gente ia falar de outra coisa. Vou rolar a bola pra ele aqui, A resenha ia pro outro lado. Para tudo, ele falei. acaba de receber uma mensagem. Esse celular aí, esse drone do Vene Casagrande. Me fala aí, o que te avisaram aí? Vamos lá, Flavinho. A diretoria do Flamengo fez uma nova proposta ao Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. Nova proposta pro Caio Jorge. A segunda pessoa disse... Não desistiu do Caio Jorge, não. desistiu. O novo É valor... paixão, é paixão. O novo valor ultrapassa 30 milhões de euros. Ou seja, O Cruzeiro vai resistir. o Flamengo está será? fazendo uma força absurda para contratar o Caio Jorge. A proposta foi enviada hoje ao Cruzeiro. E lembrando, se o Flamengo está insistindo, fazendo essas propostas ao Cruzeiro, é porque o Caio Jorge já deu ok. E a gente trouxe a informação nos últimos dias que, para o Caio Jorge, o Flamengo ia dar 4 anos de contrato e, além disso, pagamento de luvas obviamente altas, e também dobrar o salário dele praticamente do que ele recebe atualmente no Cruzeiro, sendo que já é uma boa quantia. Então o Flamengo Então, a fazendo gente uma achou que a nova novela investida, tivesse acabado, não acabou. O Flamengo vem forte atrás do Caio forte, o Jorge. Flamengo insiste em Caio Jorge, até porque as outras opções, de fato, assim, Marcos Leonardo, se o Flamengo tentasse o Marcos A Leonardo, grana é maior. seria uma grana ainda maior, porque ele está em alta lá no clube árabe, que no caso é o Al Hilal. E o Caio Jorge já deu ok para o Flamengo, os representantes do Caio Jorge também já deram ok, e o Flamengo faz uma nova oferta ao Cruzeiro. Será que vai chegar até quanto, hein? O Cruzeiro pede 50 milhões. O Cruzeiro pede 50 milhões. Será Flavinho, que chega a 35 essa nova oferta? olha, eu vou hein? ser muito sincero para você. 30 milhões de euros já é um grande valor pelo Caio Jorge. Eu acho que a maior negociação da história do futebol brasileiro em transferências nacionais. Perfeito, seria Interna, maior. sim. Interna, sim, com certeza. Isso mostra a força financeira do Flamengo, porque a gente brinca aqui, mas de fato, qual clube brasileiro hoje teria condições de oferecer 30 milhões de euros no Caio Jorge, sendo que, sejamos francos, ele não vale isso. É porque o Flamengo sabe que para tentar tirar o jogador lá, precisa oferecer muito mais do que de fato ele vale. Mas, ô Vene, só uma dúvida. Será que Essa não vale? proposta ainda continua envolvendo a ida do Cebolinha? Porque aí a gente está aumentando o valor, né? Não. É Seria só o sem, 30. exatamente. Ah, Seria sem o tira Cebolinha. o Cebolinha. Tira o Cebolinha, exatamente. E detalhe, Fábio, o Cebolinha ele também teria que dar ok. Sim. Porque quando sim. o Flamengo ofereceu aquele valor de 24 mais o Cebolinha, os representantes do Cebolinha não estavam sabendo. Não esqueceram de combinar com o A Cebolinha. pessoa até brincou assim, vem cá, a gente não está sabendo de nada. Eu falei, ó, então você reclama com o Flamengo, não com a imprensa que está noticiando, porque o Flamengo está interessado em envolver o Cebolinha. Mas, E o enfim, Tite gosta dele, né? O Tite gosta dele, faz total sentido. Acho que Sim. seria bom para todo mundo. O Flamengo vai para cima do Caio Jorge tentar tirar o jogador do Cruzeiro. Eu, particularmente, vou repetir aquela frase que eu falei aqui nos últimos dias. Eu não sei quem é mais doido. O Flamengo oferecer isso ou o Cruzeiro rejeitar. Mas isso também mostra a força do Cruzeiro em querer brigar por título no Campeonato Brasileiro. Embora seja SAF, não é qualquer clube que tem coragem de rejeitar mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, porque ele não vale isso atualmente. Mas Tá aí tem uma fazendo o visão... jogo do... Mas o Flamengo tem grana, Fábio. Então, mas aí que eu acho, se tá deixando o Flamengo esticar a corda do Cruzeiro, porque sabe que ofereceu 25, chegou a 30, daqui a pouco vem 35, vem 40. Chegou, eu não quero vender. Você quer comprar? Então, olha só, não vai chegar nos 50, mas pode chegar nos 40 se eu esticar um pouco mais a corda e essa paixão continuar existindo no peito rubro-negro. Então, acho que isso pode acontecer. Agora, também é o seguinte, vender para o Flamengo significa reforçar um rival.
Direto, né? Direto e enfraquecer você. Concorrente no Campeonato Brasileiro, Libertadores. Se você estivesse falando assim, o Flamengo está oferecendo uma troca Caio Jorge pelo Pedro e mais uma grana. Você está ganhando um centroavante, mas você não vai ganhar um centroavante. Quem vai ser o centroavante do Cruzeiro? Nem Gabigol é mais, porque ele já foi pro Santos. E nem mas tá nesse vou nível, te falar, né? Fábio, Não. é porque a SAF atual do Cruzeiro, ela não pensa nas finanças, ela não pensa. O cara é torcedor do Cruzeiro, o cara Pedrinho, é apaixonado lá. pelo Cruzeiro e assim, ele tem muito dinheiro, assim, ele é rei lá em Belo Horizonte, Não tá pensando de fato. Ele não tá pensando em empresarialmente, né, na instituição. Se fosse a SAF com o Ronaldo, eu arriscaria dizer que o Ronaldo teria aceitado essa proposta do Flamengo. Porque o Ronaldo, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. O Ronaldo, ele tirou o Fábio era ídolo lá. Mas por que ele tirou o Fábio? Porque na cabeça dele, financeiramente falando, era melhor o Fábio deixar o elenco naquele momento. Então, assim, é porque o Cruzeiro atualmente ele não pensa na parte de dinheiro. Vai na paixão. Vai na paixão, exatamente. Porque a proposta é muito boa. O Fábio sabe disso. Pô, é muito boa. 200 milhões de reais. Que isso. Por, é isso. E se você fosse uma SAF pensando no lado financeiro, o que você ia fazer? Beleza, eu vendo esse jogador por 35 milhões de euros e vou atrás de um outro centroavante que possa suprir a ausência do Caio Jorge e um pouco mais barato. Agora, pode ser fundamental para o Flamengo, pode ser aí um ponto a favor, a vontade do jogador, dele pressionar também a diretoria, porque você colocou, Vini, se a diretoria do Flamengo está insistindo é porque tem o aval do Caio Jorge. Está claro que o Caio Jorge quer jogar no Flamengo. Até que ponto a vontade do jogador não vai pesar? Botar pressão na diretoria do Cruzeiro, dizer que quer sair, não sei, o perfil do Caio Jorge talvez não seja de criar uma polêmica, mas daqui a pouco começa a ficar um clima meio esquisito, o cara falar que quer jogar no Flamengo e vai deixar um jogador sem vontade ali, querendo sair, isso é um insatisfeito bom ponto, no Cruzeiro? Eu, se eu fosse diretor do Cruzeiro, eu até toparia vender. Ah, beleza, você quer ir? Mas você vai dar uma entrevista publicamente dizendo que você aceitou a proposta do Flamengo. Mas me deixar mal com a torcida aqui não. É isso. Eu iria jogar desse jeito também. Mas o Caio Jorge ele não tem perfil de brigar, de pedir para sair, de fazer pirraça, digamos assim, não se reapresentar. Eu não acredito no Caio Jorge fazendo isso. Mas, obviamente, conhecendo a diretoria do Flamengo, e isso também através de informação, porque, enfim, os empresários já deram ok pro Flamengo. A questão é realmente o Cruzeiro. O jogador ele já topou o projeto do Flamengo. E na boa, não é nenhum absurdo ele topar o projeto do Flamengo, se põe no lugar dele. 4 anos de contrato. Você jogar hoje no principal clube do futebol brasileiro, tudo. que te dá muita visibilidade. Inclusive, querendo ir para uma Copa do Mundo perfeito, Seleção. te dá essa visibilidade de seleção brasileira. E você ainda ganhar mais por isso. E com o status de titular, porque eu acho que ele se encaixa muito mais no estilo de jogo do Felipe Luiz do que propriamente o Pedro, que hoje é o outro centroavante do Flamengo. Então, eu no lugar dele, eu também toparia. Agora, eu no lugar dele brigaria para sair. Eu não queimaria o meu filme com o Cruzeiro. Mas isso é muito fácil eu falar aqui, sentado na frente da câmera, no ar-condicionado. Assim, se botasse o dinheiro na minha frente aqui, talvez eu pensasse diferente. Mas o Caio Jorge, respondendo a sua pergunta, não tem perfil de brigar. Mas óbvio que para o Flamengo insistir, é porque o jogador já aceitou e quer ir para o Flamengo. Queria, com a grana dessa, que nem até o Fábio Azevedo ia querer jogar no Flamengo. Ela tava a camisa. Não, nem pelado eu boto a camisa. Não, tá jeito louco. nenhum. Já paguei a aposta, deu ruim? Você lembra disso? Teve jeito. Isso deu mal, né? Fiz, apostei e perdi, fazer o quê? Ô, Vene, a gente tem percebido para esse ano, né, o foco do Flamengo, contratação de jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Tentou de maneira bem agressiva, para alguns até esse valor exagerado. Tá tentando o Caio Jorge, segue tentando. O Vitão tirou do Internacional, que era titular absoluto, né? Tava na mira do Cruzeiro também. O Brazão, goleiro do Santos. E até o momento sem proposta oficial. A situação do Brazão lá com o Peixe, né? Tem mais algum outro alvo? É esse movimento mesmo mais direcionado para o futebol brasileiro, para os jogadores que estão aqui no Brasil? Perfeito. A diretoria avisou no começo do ano que iria mirar muito mais de futebol brasileiro, contratação de futebol brasileiro, e de fato está cumprindo a promessa. Brazão, Vitão, Caio Jorge. Vitão, um jogador que era titular absoluto no Internacional e estava a um pé de assinar com o Cruzeiro. O Flamengo foi lá, deu um chapéu no Cruzeiro, levou o jogador. Brazão é um jogador de destaque do Santos, o Flamengo tem interesse, até o momento não fez proposta, porque o jogador está muito próximo de mudar de empresário, pelo menos essa é a informação que a diretoria tem, e até o momento eles estão em compasso de espera. Outro jogador, Caio Jorge,
acabamos de mencionar mais uma proposta, ultrapassando 30 milhões de euros. Até desistindo do... Perfeito. E tem mais um atleta que o Flamengo está tentando no futebol brasileiro e também já tem o ok do jogador. Trata-se de Marcos Antônio, jogador de destaque do São Paulo para a torcida do São Paulo. Outro drone do Vene Casagrande. Foi o principal jogador do São Paulo na temporada, embora o São Paulo tenha Flamengo já bastante. quis, né? O Flamengo já quis, exatamente. Na Laje, ele é da Laje. Com a antiga São Paulo gestão. comprou da Laje. Exatamente. Aí o São Paulo, na ocasião, aceitou aqueles números pedidos pela Laje. Na ocasião, o Flamengo não aceitou, ele foi para o São Paulo e aí ele cumpriu o contrato dele de empréstimo, mas o São Paulo foi obrigado a comprar porque ele bateu as metas. E agora o Flamengo está atrás desse jogador. Também já tem o ok do jogador, já fez a proposta ao São Paulo, mas o São Paulo quer o Alan por empréstimo. Aí o que acontece? O Flamengo quer comprar o Marcos Antônio. Só que o São Paulo está num problema político muito grave, porque no próximo dia 14 vai ser votado o impeachment do presidente atual do São Paulo. Então, até lá, o São Paulo não quer tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira negativa e atrapalhar nesse processo de impeachment. Mas o Flamengo quer o Marcos Antônio. Falou, São Paulo, beleza, vocês querem o Alan por empréstimo, nós queremos comprar o Marcos Antônio. E aí, como é que vai ser? O São Paulo está se defendendo, falando, não vamos fazer. Mas o Flamengo já tem o ok do jogador, que já se reuniu com seus empresários, o empresário já se reuniu com a diretoria de São Paulo, falando, olha só, o jogador topa ir para o Flamengo. E aí, como é que a gente vai fazer? Só que o São Paulo vai se defender pelo menos até o dia 14. Mas, querendo ou não, o Flamengo já está causando uma baguncinha lá no São Paulo, porque já mexeu com a cabeça do jogador. A situação do Alan, o São Paulo mostrou interesse no volante, o Flamengo não tem interesse no Alan, seria uma compensação, uma troca, ou o Flamengo está usando isso para tentar convencer o São Paulo a ceder o Marcos Antônio? Não seria um troca-troca, porque o Flamengo está interessado em comprar o Marcos Antônio. Quer comprar. Exatamente. Mas a parte, o Alan não está envolvido? Não ficaria envolvido, seria... Uma negociação à parte. Seria uma operação à parte, mas o Flamengo quer aproveitar o desejo do São Paulo em ter o Alan para comprar o Marcos Antônio. Então, assim, o Flamengo o que pensa? Beleza, vocês querem o Alan? Ok, a gente quer o Marcos Antônio. Nós não vamos liberar o Alan por empréstimo até o momento que a gente resolver a situação do Marcos Antônio. E vai ficar nesse compasso de espera. Quem precisa mais da contratação? O São Paulo precisa muito mais do Alan atualmente. Quem está precisando é o Perfeito. São Paulo, né? O Flamengo, teoricamente, pode ter o Alan no elenco. Não seria nenhum problema. Até porque o Saúl vai ficar cerca de 3 meses longe dos gramados. Então o Flamengo está em compasso de espera. Beleza, a gente espera até dia 14, que é quarta-feira que vem. E aí está nesse processo. Mas é mais um assunto que a gente levanta aqui. O Flamengo já está causando uma confusão nos bastidores, porque a torcida do São Paulo está desesperada, com medo de perder o Marcos Antônio para o Flamengo. Mas aí que tá, a gente vai entrar naquela linha de expectativa e realidade. Gente, o São Paulo vive uma crise financeira. Então não seria nenhum absurdo você vender esse jogador que você comprou por 4,5 milhões de euros por um valor maior para o Flamengo. E eu acho que o São Paulo não vai entrar na temporada pensando em título e brigar com o Flamengo em título. Eu acho que no caso é Palmeiras e Cruzeiro. O São Paulo não entra na temporada brigando com o Flamengo. E pensando nisso também, o São Paulo pode vender o Marcos Antônio por esse motivo, né? Precisa de dinheiro, não tá com a situação financeira nada boa ali, o time do São Paulo. E o Flamengo, com esse valor, pode certamente trazer um jogador importante ali pro meio de campo. Tendo em vista que falaram que o Flamengo quer negociar o De La Cruz, né? Pode ser que saia ali o Alan, deve sair também. Então o Flamengo ficaria com uma vaga ali na volância, né? Disponível. Então o Flamengo pode certamente avançar nessa contratação. E fez mais uma proposta pelo Caio Jorge. O Cruzeiro ali vai pensar. Vamos ver se o Caio Jorge pode cavar na verdade essa saída do Cruzeiro, né? Porque é o que o Flamengo espera. Pela proposta, o jogador gostou, chegou lá no Cruzeiro e fala, olha, gostei da proposta do Flamengo, quero sair. E se o jogador quiser sair, o Cruzeiro não vai de maneira alguma prender o atleta, né? Já que seria prejudicial para o próprio clube ter um jogador que não quer estar atuando por lá. Vamos acompanhar em cena dos próximos capítulos. 30 milhões, talvez um pouco mais do que isso, no Caio Jorge. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!